Olá, meus amigos e minhas amigas. Nesta segunda-feira de carnaval, teremos um programa especial com os melhores momentos de 2022. No dia 7 de março, voltaremos com o programa ao vivo, equipe completa, e contamos com a presença de vocês. Um abraço a todos, felicidades, se cuidem. Olá, amigos, Conexão Campo Cidade. Olá, Letícia, Roberto, Alexandre, meu amigo Marcelo. Eu estou aqui diretamente da França, mandando aqui uma mensagem aqui para o Conexão Campo e Cidade, que vocês sabem, estão acompanhando a guerra Rússia e Ucrânia. E o presidente Macron foi abrir, neste final de semana, o Salão de Agricultura, que é um show que os franceses dão de agricultura para a cidade e para todo mundo, né? Que tem turista de todo lado, é um show de tecnologia e, muito importante, um show também de terroir, de gastronomia, uma festa. E nesse evento, no Salão Internacional, geralmente acontecem os principais pronunciamentos aqui da comunidade europeia e da França. E o Macron disse, olha, se a guerra continuar, nós temos que estar preparados. Quer dizer, nós deveremos assistir a uma retomada daquelas questões de segurança alimentar. Numa região que já sofreu, sabe o que é fome, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tem aí essa guerra da Ucrânia e da Rússia, que são muito importantes como fornecedores não só de energia, mas fornecedores de alimentos também. Então, precisamos estar preparados, é a palavra do Macron. E vai aqui, novamente, nós já tratamos disso no Campo e Cidade, planejamento estratégico. Nós temos que aumentar a produção do Brasil, nós temos que incluir milhões de pequenos agricultores familiares que estão fora do mercado, temos que incluir muitas áreas de pastagens degradadas prontinhas aí para receber os fundamentos da agricultura do Plano ABC, da integração lavoura-pecuária-floresta. O Brasil precisa dobrar de tamanho, não só para nossa segurança, mas para cumprirmos isso que o ministro, amigo Roberto Rodrigues, sempre diz: onde não tem um alimento, não tem a paz. E o Brasil tem essa missão. Então, muita preocupação aqui na Europa. O assunto Covid não está se falando mais, só se fala da guerra. O tempo inteiro, na mídia, nos jornais, a guerra e essa coisa aí que não se sabe muito bem. Como começa uma guerra, se sabe. Como ela termina, não sabemos. Tomara que dure pouco. Amigos, campo e cidade, essa é a grande missão. Um grande abraço, fiquem bem. Eu queria apresentar o Guilherme Ribeiro, ele é presidente da Conab e ele estará conversando conosco sobre vários assuntos ligados à sua instituição. Eu sei que, periodicamente, ao longo da safra, a Conab vai emitindo seus relatórios, que são relatórios parciais de comportamento das safras. Você acredita que em um futuro próximo esse processo possa acontecer online e que ele seja atualizado periodicamente e todos os dias já se tem ajustes? Marcelo, essa é uma grande pergunta, porque nós temos aqui feito qual trabalho? Nossa metodologia é uma metodologia que ela adiciona os aspectos subjetivos e objetivos, né? Então, é ir a campo, olhar as culturas, como é que está a pesagem, e também tem o subjetivo das entrevistas que você tem, a questão econométrica, e também as imagens por satélite, que a gente consegue analisar todas as áreas. E a gente tem, ao longo desse tempo todo, feito o quê? Um aprimoramento. Então, a gente escuta também quais são as necessidades, qual é a real importância pelo setor, quais são as sugestões. Então, nós temos, todos os momentos, tentado aprimorar essas metodologias, essa forma de publicação, para que a gente possa dar uma celeridade e deixar uma coisa mais ágil. Mas estamos em processo de melhoramento. Se você for ver, os nossos divulgamentos são condizentes com o que o mercado pauta, o ISDA também, então a gente vê que há
essa sinergia entre nós todos, mas passo a passo nós vamos melhorando e adaptando da melhor forma possível esses levantamentos e essas publicações. Então, esses dados nós temos computados de uma tal forma que a gente está dando a celeridade no processo. Tem a dificuldade, porque, como você disse, o país é muito grande, então são informações numéricas que a gente tem que trazer e compilar de uma forma toda, mas essas dificuldades elas estão sendo aparadas, as arestas estão sendo aparadas para que nós possamos, no curto período, tentar entregar cada vez melhor esses dados de uma forma mais precisa, que hoje ela já é. Eu posso te garantir que hoje os nossos dados, ela vem, pode, como vocês disseram, um certo delay que, né, existe, mas o que aconteceu, por exemplo, falaram bastante da safra passada, do quarto levantamento que nós fizemos, e não pegamos de tudo o que estava acontecendo no milho e na soja. No milho nós conseguimos fazer, que o milho estava no estágio que já dava para computar tudo. Então, no quarto levantamento, o milho já foi praticamente todo computado essa perda no sul, diferentemente da soja, que estava em outro estágio e não deu, não entrou, não deu tempo para nós fazermos essa avaliação. Mas a gente tenta, com o decorrer do tempo, deixar um processo mais célere e mais profissional. Diante da quebra do milho, o preço subiu. Eu tenho ouvido conversas do pessoal da área de frango e suíno perdendo dinheiro com frango e suíno, perdendo realmente de forma grossa mesmo, perdas graves. Agora, em compensação, a safrinha de milho teve uma janela maior esse ano. Plantamos mais cedo a soja ano passado, vai dar para fazer um plantio maior e melhor da soja segunda safra. Antiga safrinha, hoje segunda safra, safra de inverno. Na sua visão, presidente, essa safra de milho vai compensar em boa parte as perdas da corrida agora na seca? A safrinha, ministro, como o senhor bem disse, né, que é a nossa principal. Hoje nós estamos falando da safra, a primeira, praticamente, como eu disse, a expectativa é ficar em torno de 24 a 29 milhões, né? 24 milhões hoje que foi anunciado no levantamento, quarto levantamento. Agora, a principal safra nossa é a safrinha, como nós dissemos, e o senhor bem pontuou, a janela para o plantio foi muito bem feita, veio no momento certo, então nós conseguimos ganhar esse intervalo, e nós estamos com uma expectativa boa, aí por mais de 86 milhões. Então, essa é a nossa expectativa. Vindo desta forma, mesmo que haja essa quebra no sul, que houve, ele vai compensar a safra. Então, precisamos que não exista mais o laninha, a menina vai embora e a gente fique mais tranquilo aqui. No centro-oeste, onde nós estamos, né, que eu estou aqui em Brasília, aqui está muito bom. Então, nós não estamos tendo problema, com exceção do Mato Grosso do Sul, que pegou aquela parte, né, que também teve a questão da seca. O centro-oeste está muito bem e o nordeste também está indo muito bem. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos uma compensação dessa quebra. Haverá uma quebra, porque o sul tem também uma certa importância no contexto geral do país. Mas nós estamos muito com uma expectativa muito boa, confiantes que a safrinha virá boa, e com isso vai compensar essas perdas que nós tivemos. Com certeza, ela será bem melhor do que foi a safra do ano passado, que nós tivemos uma colheita bem menor. Então, na nossa expectativa, ela será bem superior ainda com essa quebra para a safrinha. Esse ponto que o Roberto colocou e que você comentou faz muito sentido, sim, né? Porque, por exemplo, se você vamos pegar uma soja precoce que sofreu seca e ela é colhida até de forma antecipada, ela abre espaço para um plantio do milho, segunda safra, numa condição muito favorável, né? E como você mesmo disse, se a laninha for embora e o clima for favorável, e como o milho normalmente produz, em termos de volume, quase o dobro da soja, né? Então, é possível que a gente tenha aí, sim, uma segunda safra vigorosa, né, que possa ajudar
cobrir parte dessa quebra da soja e, quem sabe, no cômputo geral, no volume de grãos, a gente possa ter uma safra ainda bastante satisfatória, né? E principalmente considerando que os preços também estão num momento muito interessante, e aqui eu queria te ouvir sua opinião. Aqui no programa, a gente tem defendido com os agricultores que nos assistem, nossos internautas, que ninguém de nós sabe quando vai ser o pico do preço. E se ninguém sabe, não tem o porquê querer adivinhar esse pico, né? Então, o melhor procedimento é você dividir seu volume de produção em lotes e, à medida que as janelas vão surgindo, você vai fechando lotes e, com isso, chega no final da safra, você tem uma média de comercialização interessante, satisfatória. Então, eu queria sua opinião a respeito disso. Eu concordo com você, Marcelo, porque são fatores adversos nossos, né? Então, não dá para falar, olha, como nós achávamos que íamos colher a maior safra do país, e tudo indicava isso, que tudo ocorreu muito bem no início, e infelizmente veio, logo no início do ano, essa seca, essa estiagem. Então, o conselho que a gente tem feito é indo aos poucos, porque a gente não sabe como que vem chuva, se não vem. Apesar de hoje nós termos uma ajuda, hoje o IMET, né? O Miguel tem feito um trabalho brilhante e atualizado vários aplicativos, coisas que a Conab também utiliza esses aplicativos em conjunto com o IMET para a gente fazer as projeções, que antigamente havia as projeções de chuva com menor tempo, hoje a gente consegue já fazer uma previsão a um médio prazo. Então, com 6 meses, você já tem mais ou menos uma previsão do que vai acontecer. Essas informações serão peças fundamentais para você, o produtor, ter a certeza de um valor, mas não dá para ele falar, eu vou arriscar agora, nesse momento, ou daqui a um pouco, segurar mais um pouco para pegar um preço maior. É igual o dólar, né? Hoje, quem vai viajar, não, se eu chegar para você e falar, não, espera que a viagem é daqui a um mês, espera, compra tudo ao final daqui a um mês, que você vai ter o dólar menor, a tendência do dólar é menor. Não, hoje o que você tem que fazer, aos pouquinhos, você vai comprando a moeda, para você ter, na média, você ter um preço muito bom que você teve, né? Então, você não pode deixar tudo para o final, porque essa tendência não depende só da gente, não depende só do mercado, depende de outros fatores que agrega a produção. Nós estamos falando de chuva, né? Coisas que não dependem do homem. A minha pergunta vai exatamente sobre consumo. Como tem sido o consumo do feijão no Brasil nos últimos 20 anos? Ou 10? Ele é decrescente. Mas quando eu olho para a produção per capita, né, normalmente a gente tem a tradição de olhar consumo per capita. O consumo per capita caiu de 17 para 14 quilos. Eu diria o seguinte, está errado o número, ele veio para menos do que isso. Por quê? Porque nós temos produzido ao redor de 12,5 a 13,5 quilos por habitante. Isso numa conta de padeiro. Né? Pegar simplesmente o volume, não descartar ali o que foi para semente, etc, etc. Grandes números. Então, como é que você vai manter 15 quilos? A outra situação é que nós temos uma necessidade de que se organize, a nossa expectativa é que através de instituições que estão aí colocadas, e essas instituições podem e estão trabalhando para que a gente tenha um volume maior e uma diversidade maior de feijão. Nós temos a diversidade, veja só, como é que nós vamos dizer para o produtor, vamos lá, vamos produzir feijão carioca, sobra 200, 300, 400 mil toneladas de feijão carioca assim no Brasil. Nós temos uma capacidade muito grande de produzir mais. Só que daí faz o que com esse feijão carioca? O feijão carioca não tem mercado mundial. Eu tive pessoalmente, tive o privilégio de estar lá na Índia, com o apoio da embaixada brasileira na Índia, do embaixador, de todo o staff que o Brasil tem lá. Levamos um chefe daqui para cozinhar o feijão com receitas indianas
levamos o feijão carioca, servimos, eles gostaram, fantástico, aprovado. Ok, podemos mandar aí alguns containers, inclusive com os produtores dispostos a bancar esse investimento para entrar lá, alguns exportadores também, e eles não gastem esse tipo de, não façam esse tipo de investimento. Mas por que não? Marcelo, faz literalmente, é milenar o consumo nosso de feijão Brauai, que vocês têm no Mato Grosso, de feijão Mung, que vocês já estão produzindo, de feijão rajado, que vocês têm, de feijão vermelho. Por que é que nós vamos fazer um esforço para consumir carioca? Então, eles não têm interesse nenhum, o interesse seria nosso. Então, peraí, voltamos para o Brasil e olha, gente, o negócio é diversificar e atender o que o cliente quer. Por tudo isso que você está falando, eu estava refletindo aqui, será que nós não estamos ainda com a cultura muito forte de commodity? Por exemplo, para a gente expandir a base de consumo do feijão, se nós olharmos os cenários, né? Hoje todo mundo está preocupado com saúde, todo mundo está fazendo exercício para poder viver mais, a longevidade do ser humano está crescendo, evoluindo, né? E as últimas pesquisas que a gente teve acesso aí mostram que o feijão é um alimento completo, né? O feijão hoje ele é rico em proteína, ele tem ferro, ele tem vários aminoácidos, né? Então é um alimento espetacular. Então ele consegue hoje atingir a classe básica C, D e E ele é um alimento para o rico também, porque ele ajuda a baixar o colesterol, ele tem fibras. Será que não está faltando um pouco de marketing? Será que a associação e será que os produtores do feijão não precisariam se unir para levar essa consciência para a população de qualidade de vida, de alimento rico em determinados nutrientes, em redução de colesterol, de aumento da longevidade? E agora esse outro viés que nós falamos lá no começo, a proteína do feijão ser usada para plant-based, né? Então, é uma amplitude enorme, quer dizer, então só não vai crescer se a gente não quiser. Exatamente. Ô Marcelo, deixa eu complementar um pouco essa questão colocada pelo Marcelo Prado. Você falou em 15 quilos per capita ano. Dá pouco mais de 1 quilo por mês. 30 gramas por dia. É muito pouco. Quer dizer, nós estamos consumindo muito pouco feijão no Brasil. Um prato tão tradicional, nós estamos muito pouco. Olha, concordo totalmente, doutor Roberto. Marcelo teve uma observação muito pertinente. A gente começa a olhar, né, aí a praia do Tejon, né, na área do marketing rural, mas o marketing de produtos, né, agrícolas. O que a gente tem percebido é o seguinte, vou colocar mais lenha nessa fogueira. Pensa comigo. Não existe forma com menor demanda de recursos naturais de produzir 1 quilo de proteína que seja menos impactante que os pulses, né? Pulses do latim pulse, sopa grossa, que entra lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. Qual é o nosso pulse por excelência? Feijão. Nós somos especialistas em produção de feijão. Então, você tem aí a questão da sustentabilidade, da pegada de carbono bastante forte. Para uma parte da população, fantástico essa tua colocação, Marcelo, porque eles precisam saber disso e, sem dúvida nenhuma, nós carecemos de comunicação. Um tremendo produto. Agora, eu fico impressionado do ponto de vista de marketing. Produtos que caem no consumo per capita ao longo de 20 anos. E o pessoal não faz nada. Feijão a gente comia todo dia. Um bifinho a gente comia todo dia. Feijão me parece que virou feijoada e bifinho parece que virou churrascão do final da semana. Então tem que recuperar esse conceito de saúde de comer todo dia. Agora, quem é que tem que fazer uma campanha de comunicação forte que chegue no cidadão? Eu pergunto, as companhias, as marcas, Camil, meus amigos aqui Caldo, que aliás são santistas, estão tentando salvar o Santos lá com patrocínio, Camil, Caldo, esse pessoal não deveria fazer
um investimento publicitário no consumidor. Coma feijão todo dia, porque você vai ter uma saúde melhor. E se você ainda comer com ostra, porque o Roberto gostou da ideia aí, de comer feijão com ostra, parece que deve fazer uma bomba espetacular. Mas estou brincando. Não caberia a agroindústria locomotiva que chega no supermercado fazer campanha de estímulo da categoria e não aceitar que a minha categoria perde consumo per capita todo ano. Falta propaganda, Marcelo. Propaganda é a alma do negócio. Coca-Cola vende 1 bilhão de Coca-Colas por dia. Falta propaganda. Brasileiros, entendam que propaganda movimenta a alma. Então, feijão dá para fazer aquela coisa maravilhosa. Agora, tem que ter alguém, uma indústria, idealmente, o líder do mercado, que fala com o consumidor, de promover o consumo cotidiano e diário. Sim, consumo cotidiano e diário está faltando para o feijão, está faltando para o arroz, está faltando para o bife, para a carne vermelha. Eu vejo o pessoal preocupado com a campanha Segunda Sem Carne. Ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta sem carne. E antigamente era segunda, terça, quarta, quinta, sexta com carne e com feijão. Então, perdeu. E ainda acha bonito. Ainda acha legal. Ainda acha que é bacana, que é transado. Né? Caramba, é cotidiano, comida cotidiana. E uma questão, Marcelo, que eu quero te falar. Nós vamos entrar agora num mundo que não vai dar para ter fome. Não dá para ter miséria, não dá para ter mais fome, porque fome vira Covid. Mau alimento vira Covid. Então vai ter que ter nutrição para todo mundo. Não haveria espaço também para uma ação de uma filantropia planetária do feijão para acabar com fome no mundo, em que grandes grupos econômicos, International Development, ricos de Dubai, dinheiro para acabar com a fome no mundo, e o feijão não seria esse produto? E eu tenho parafraseado as tuas palavras. Um homem com fome, é mais ou menos assim, né? Um homem com fome é uma pessoa brava. Agora, um homem que tem a família com fome, ele é insano. Então, eu vejo que o mundo, né, ele tá lutando contra essas ondas migratórias, né? Porque quando foi que o venezuelano saiu correndo de dentro da Venezuela, criando problemas nos vizinhos? Não foi quando o presidente conversava com um passarinho dizendo que era o ex-presidente, foi quando a fome bateu. Aí eles saíram de lá. Então, preocupações pelo mundo para manter a paz, né? Parafraseando de novo o doutor Roberto aí, para manter a paz, o feijão é paz. O feijão, eu tenho defendido que ele é uma causa social. Produtor de todo tamanho, pequeno até o gigante. Consumidor de todo tamanho, né? de todo nível social. Consequentemente, ele tem a ver com a paz, ele é uma causa social. O mundo, eu vejo que a gente tem condições de avançar, dentro do Brasil, com uma filantropia, trabalhando em prol desse mercado. Eu acredito muito que um grupo, eu tenho citado, mesmo na Câmara Setorial, tem certos problemas que a gente dá de ombro lá, tipo, tá, e faz o que agora? Como é que faz isso? Né? A gente detesta ver o feijão no jornal da noite lá, como o vilão da inflação. Isso dói, isso para o nosso setor não é motivo de orgulho nenhum, acho que para nenhum setor. Né? A gente quer ver preço justo, produtor e consumidor, e bora lá prover para todos eles. Então, a falha da cadeia produtiva quando a gente tem esse tipo de ruído. Porém, para isso, a gente precisa chamar pessoas como vocês, que têm a história, que têm isso nas veias, tá? O agro, e tem como brasileiro essa percepção. Né? O que pode ser feito e como pode ser feito. Esse entusiasmo do Prado, quando ele fala da possibilidade de trabalhar e aumentar o consumo, o nosso setor precisa ouvir mais isso. Marcelo, faz um filme. Mesa que não tem feijão, falta razão e não tem emoção. Porque feijão é o amor, é a emoção. Você ter ali uma cumbuca de feijão e compartilhar com uma concha o feijão nos pratos de uma família, isso é amor. Então, mesa que não tem feijão,
falta razão e não tem emoção. Agora, um filme. É difícil fazer um filme, pelo amor de Deus. Um filme bonito, coloca na televisão, paga a mídia. Pelo amor de Deus, Marcelo. Como que o pessoal aqui no Brasil não faz propaganda do que é óbvio? Olha, é demais. Pessoal do feijão, meus amigos Camil, Quicaldo, não sei que outras marcas você relaciona. Tem que fazer propaganda da categoria, tá bom, que a marca. Quicaldo, obrigado, salvando o Santos, patrocinando o Santos Futebol Clube. Feijão adoro mais vendido do Brasil. Agora, a marca mais legal, viva Quicaldo, viva o Santos. Agora, tem que promover a categoria. O açúcar, Roberto, vira vilão, né? O feijão, quanto mais cresce a renda, menos é o consumo. O arroz, e essas coisas são sagradas. E agora entrou na moda. E como o nosso Marcelo Prado bem fala aqui, além de atender a população, 55% da população brasileira vive em níveis de leve até grave problema alimentar. 55%. De leve a grave. 9% da população brasileira passa fome. Então, nós não estamos falando aqui de uma coisa. O feijão é universal. Mesa que não tem feijão, falta razão. E não tem emoção. Falta amor. Falta paz. Como o Roberto. Estou anotando aqui, viu? Faz um filme, pelo amor de Deus. Fazendo uma cola aqui, professor. Espera aí. E olha, Tejão, o Tadeu Carniel, que está assinando aqui, acabou de falar uma coisa importantíssima, na linha do que o Marcelo disse ali atrás. Feijão se produz em menos de 90 dias. Ou seja, se fazer uma campanha para produzir feijão para exportar, é uma coisa até simples de fazer. Uma boa comunicação aumenta a produção. Feijão com emoção e com razão. Falou, Tejão. Falou, Tejão. E o que a gente tem visto em grande parte de diferentes negócios, de diferentes setores, as pessoas pensando cada vez mais como indivíduos, né? Buscando o seu interesse individual. Mas o que a gente percebe é que essa visão é míope, as pessoas não veem que muitas vezes você articular uma cadeia produtiva, você abrir mão de algumas convicções em prol de um bem maior, né? A médio e longo prazo, todo mundo ganha com isso, né? E por exemplo, você falou também numa visão de Brasil. A gente está vivenciando momentos onde os nossos líderes pensam muito nas suas empresas, nos seus partidos políticos, no seu município, no seu estado, na sua região, mas poucos líderes pensam no Brasil como um todo. Você participou conosco da discussão na eleição do ano passado, na última eleição, desse plano aqui, que nós acabamos sacramentando no Conselho da CNA com as entidades do agronegócio todas. Não era o IPA, mas eram entidades que compõem o IPA de qualquer forma. Então, era toda uma articulação dos segmentos do agronegócio brasileiro trabalhando juntos para montar esse programa. E é um programa para transformar o Brasil, até 2030, no campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, da paz. E não haverá paz, não haverá fome. Esse era o conceito. Um trabalho muito bem feito, em que está tudo tratado, crédito, comercialização, mercados, a questão de sustentabilidade, meio ambiente, está tudo tratado. Cooperativismo, tudo está bem tratado aqui, com detalhes, riqueza de detalhes. Mas hoje, Nilson, eu estava ouvindo a sua conversa, respondendo a pergunta do Tejão, e eu acho que você, com a sua cabeça, com a sua competência e com o seu conhecimento, sua visão holística das coisas, botou o dedo na ferida central nossa. E é o seguinte, nós não podemos fazer um plano para o agro. Você falou isso. É um plano para o Brasil. A discussão agora, Nilson, transcende realmente as questões ligadas ao agro. Você já tratou disso aí. Mas, então, eu queria colocar temas nessa discussão, que o Tejão já provocou ligeiramente, o Marcelo também, que tem a ver, por exemplo, com o papel do Estado num novo modelo de governo no mundo contemporâneo. Qual é o papel do Estado? Qual é o tamanho dele? Aonde que a gente agir, onde tem que fazer todas as regras e participar da fiscalização dos controles das coisas que são definidas pelo Congresso Nacional. O Estado não é o governo, é tudo junto, né? Então, como é que nós vamos pensar no papel do Estado? Como é que os candidatos têm que se manifestar sobre isso? Eu tenho que ouvir o candidato pensa no papel do Estado. O papel do Estado não é
crédito rural para nós. É educação básica. Se educação básica, não vamos ter educação superior de alto nível. Se educação superior de alto nível, não vamos ter ciência e tecnologia. E não há futuro para o país sem ciência e tecnologia. Portanto, o papel do Estado na educação, papel privado da educação, é absolutamente central nessas discussões. Qual é o papel do Estado na saúde? Temos um programa hoje, que é o SUS, é um programa maravilhoso. Mas é preciso aumentar muito mais esse processo do que temos hoje em dia. Então, eu acredito que o tema do papel do Estado tem uma dimensão muito ampla dessa discussão toda, Nilson. E nós, do agro, temos que estar discutindo isso olhando o espaço que o agro precisa buscar nesse novo estado que o mundo está olhando hoje. Estamos olhando hoje o mundo com uma visão curiosa. O que há é uma esquerdização. A juventude tem aquele idealismo, que o socialismo é uma maravilha. Não deu certo, mas é difícil mostrar essa juventude. Como vamos fazer essa discussão, Nilson? O papel do governo é reduzir o custo de quem produz, reduzir o custo do agro como um todo, dar segurança jurídica, aprovando aquilo que está no Congresso Nacional, é um papel do Estado brasileiro, que ainda não conseguiu chegar. Estamos vivendo um país com uma tecnologia super avançada, batendo recorde de produção e de exportação. Mais uma vez, esse dezembro de 2021 foi 36% maior do que o dezembro de 2020 no nosso agro, mas ainda estamos discutindo os temas do século passado. A segurança jurídica fundiária, a trabalhista, ambiental, né? A nossa estrutura logística, que ainda tem aí uma promessa de futuro, mas o que está acontecendo de fato nesse momento ainda não está colocando em prática aquilo que o Brasil precisa. O papel do Estado brasileiro é simplesmente trabalhar para diminuir o custo de quem produz. Diminuindo o custo de quem produz, automaticamente vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, nossa concorrência vai ser muito maior com os outros países. O papel do Estado é somente esse, não é mais nada, além de 3 ou 4 pontos que o Brasil precisa modernizar sem medo de errar. Esse é o grande papel desse país nesse momento, e qualquer presidente que assumir o nosso Brasil. Os candidatos têm que dizer isso para a gente. Nós temos que cobrar dos candidatos esse comportamento. Vamos fazer reforma tributária? Vamos fazer reforma do Estado? Vamos fazer reforma da máquina pública? Porque são essas reformas que garantirão, por exemplo, a parceria público-privada que cuida da logística, que você levantou com tanta precisão aí. É verdade. O governo não tem condição de investir na logística. Então, é só com PPP que vamos fazer isso. Mas não haverá confiança sem as reformas. Então, tudo isso tem que estar na programação dos candidatos com clareza, para ele poder fazer a opção sem erro de escolher o candidato errado. Eu queria voltar à possibilidade da sociedade civil organizada tomar conta. Queria voltar a isso, né? E uma coisa que me chama muito a atenção, nós falamos de agronegócio. O que a sociedade pensa de agronegócio? Precisamos fazer uma pesquisa de percepção, não com 2, 3 mil amostras, com no mínimo 100 mil, 150 mil, utilizando redes. Perguntas como o que a sociedade brasileira pensa do agronegócio e o que o agronegócio pensa dele e do que a sociedade brasileira acha dele. Porque nós vamos encontrar oportunidades gigantescas nesse sentido. Eu gostaria, meu caro Nilson, então, que a gente pudesse botar na mesa do IPA a visão da sociedade brasileira. Escuta, o Brasil pode exportar mais para o mundo? Perguntar para a população brasileira qual é a percepção de qualidade do alimento brasileiro. A agricultura faz bem para o meio ambiente, pecuária faz bem para o meio ambiente. O futuro do Brasil depende de agronegócio. Qual a imagem do agronegócio brasileiro no mundo? Ou seja, nós precisaríamos auscultar a população brasileira, identificar os pontos convergentes, os pontos divergentes, para que a gente possa efetivamente ter a condução de uma imagem desse setor. Porque está nos faltando isso, meu caro Nilson, Roberto, Marcelo. Nós fizemos uma pesquisa dessa para a BAG, já tem em 2014, já faz muito tempo, perguntando exatamente isso, que era para alimentar até os candidatos lá naquele período. E encontramos coisas muito interessantes. Encontramos visões positivas da sociedade, outras negativas, e a partir disso consertar. Eu creio que está nos faltando mais iniciativa privada,
mais sociedade civil organizada, mais empresários. Eu queria parabenizar vocês, PepsiCo, porque nós temos uma missão aqui e eu me sinto muito responsável por isso. Chama-se marketing, chama-se estratégia de comunicação. E quando eu ouvi, passando no supermercado, esta embalagem da batata com a fotografia de um agricultor, para mim ficou claro, e eu gostaria que este encontro aqui do Conexão Campo e Cidade fosse um momento histórico, pedagógico. E os agricultores, que são uma imensa maioria que nos assistem aqui, e compreendessem que quem tem o dever de cuidar da imagem dos agricultores é quem fala com o consumidor todo dia. E aqui está o exemplo da PepsiCo. E, com certeza, esta batata Lay's, com a fotografia dos agricultores, ela gira muito mais do que os seus concorrentes, porque ela passa uma coisa fundamental que o cidadão hoje quer. Ele quer credibilidade na origem. E quando é estampado aqui nos supermercados do Brasil a figura do agricultor, e com aqui só 3 ingredientes, batata, óleo e sal, e a presença do agricultor, isto é de uma importância gigantesca para os produtores brasileiros e mundiais. Então, que as demais companhias agroindustriais, laticínios e frigoríficos, aprendam com esta bela lição da PepsiCo. E sobre isso, eu gostaria que o Ricardo Galvão, que é agrônomo lá por Viçosa, né? Tem mestrados no IAC, na Fundação Getúlio Vargas, que ele nos dissesse como surgiu esta ideia, por que surgiu esta ideia de estampar aqui o principal garota propaganda de um alimento, o agricultor na embalagem da Lay's, que daqui a pouco eu vou abrir para começar a comer isso aqui, porque também vou te contar, é muito gostoso, viu? Ricardo, como pintou essa ideia espetacular? Muito bem, Tejon. Essa ideia surgiu discutindo com o time de marketing, até nós apresentando o programa Agro, como que funciona para eles, né? Eles falaram, nossa, que legal, vamos fazer uma campanha com os agricultores. E aí surgiu, essa campanha começou em novembro do ano passado, ela está ativa até hoje, e realmente mostrar toda a cadeia, que a batata, você pega, por exemplo, nós temos produção de batata hoje em 6 estados brasileiros. Ela vai do Rio Grande do Sul até Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo e Goiás. Então, nós temos mais ou menos 300 campos de produção por ano, são mais ou menos 4.500 hectares, a gente consome em torno de 120 mil toneladas de batata in natura por ano, né? E, apresentando esses números para o time de marketing, eles ficaram encantados. Poxa, vamos fazer uma campanha, mostrar isso para o nosso consumidor. E aí, de onde surgiu a ideia e começamos a implementar. Realmente é um prazer muito grande, é uma emoção colocar os agricultores estampados. A gente sabe que, por tema, o Brasil é um país tropical, né, com a sua extensão territorial. O sistema de abastecimento de batata é um sistema just in time, ou seja, a batata sai direto do campo para as fábricas. Hoje nós temos 3 fábricas, uma em Curitiba, Itu e 7 Lagoas, e é muito complexo nós atendermos a produção, principalmente agora no verão, que a gente sabe que chove, colher a batata lavada e mandar isso para as fábricas tem sua complexidade. E aí nós conseguimos mostrar isso para o consumidor, que a batata é colhida e processada em até 48 horas, né? A gente coloca em até porque tem campos, por exemplo, ali na região de Contenda, que está uns 30 quilômetros de Curitiba, o produtor colhe essa batata de manhã, próximo aí, depois do almoço, essa batata está sendo lavada, e à noite essa batata está sendo entregue e processada na fábrica de Curitiba, né? Então, assim, muitas vezes é menos de 24 horas. Por outro lado, quando você tem um período de chuva, às vezes eu não consigo colher batata no Paraná, ela tem que vir de Minas ou de Goiás para Curitiba, e aí ela chega esse transit time que dá até 48 horas. Então, assim, a gente tem sempre um produto fresquinho e o produtor sente orgulho de fazer parte, né? Inclusive, há 3 semanas atrás, nós fizemos o encontro dos agricultores, onde a gente reconheceu os melhores do ano, a gente sempre faz esse evento anual, e isso é um orgulho mostrar essa foto para os que saíram, né? E a gente quer incentivar realmente fazer mais campanhas como essa da Lay's, do pacote, do campo ao pacote em 48 horas.
a Câmara dos Deputados aprovou a lei, o projeto de lei PL 6299, que moderniza o sistema de registro de moléculas novas de defensivos agrícolas. E que, inclusive, muda o nome. Até hoje fala-se agrotóxicos, agora vai chamar pesticida. Agora, com a nova lei, é pesticida o nome defensivo agrícola. Agora, alguma coisa sem nenhum viés ideológico, portanto, muito mais claro. Qual era o problema, Tejon? O Marcelo, Tejon, Ricardo e Letícia, que conhecem muito bem esse assunto. O problema é o seguinte: o registro de uma molécula aqui no Brasil demorava, em média, 8 a 9 anos. Nos países que concorrem conosco, o registro demora 2 a 3 anos. Resultado: quando uma molécula nova era aprovada aqui no Brasil, ela podia ser velha ou já em desuso nos países que começaram antes com esse processo. Eu acho que isso perturbava, ou poderia perturbar, até a sua exportação. Produtos que eram tratados com aqueles defensivos não eram aceitos em mercados que não aceitavam mais aquele defensivo. Então, a modernização da lei passa fundamentalmente pela agilização dos processos. Isso aí tem duas variáveis fundamentais para serem tratadas. O primeiro é que o registro da molécula passa por 3 entidades de governo. O Ministério da Agricultura, que cuida da parte técnica, observa o efeito e a eficiência daquele defensivo novo. Pela Anvisa, que vai observar a questão daquele defensivo em relação à saúde humana. E o IBAMA, que vai observar aquilo em relação ao meio ambiente e efeitos colaterais. Então, esses 3 organismos se juntam para avaliar um defensivo. Se um deles implicasse no defensivo, vai demorar 8, 9, 10 anos para registrar, eles ficavam para trás do processo de modernização. Agora não. Com essa nova lei, vai ter prazos, 2, 3 anos no máximo, para cada uma das agências colocar a sua posição rapidamente. Isso vai agilizar o processo e, portanto, melhorar a nossa competitividade. Aí surge uma dúvida. Mas se demora 9 anos, 8 anos, vai baixar para 2 ou 3 anos, vai piorar o rigor? Não, esse é a grande mérito dessa lei, é o seguinte: não mexe o rigor. Ao contrário, essa nova lei, que foi aprovada na Câmara dos Deputados semana passada, exige transparência em todo o processo de regularização e de reconhecimento daquela molécula. De modo que qualquer pessoa da sociedade pode acompanhar o tempo inteiro aquele registro da nova molécula. Então, é de fato uma modernização. E, olha, foi discutido, esse projeto surgiu em 1999, faz 23 anos, e o projeto de lei em 2002, portanto, 20 anos de discussão. Não tinha mais o que discutir, estava mais do que esgotado o assunto, era só uma questão de colocar em votação, e, de fato, foi 300 a 150 o resultado da votação a favor da legislação, que agora vai ter que passar pelo Senado ainda, Marcelo. Não era isso, basicamente era isso aí que eu queria colocar. Oi. Roberto, por exemplo, você citou aí IBAMA, Anvisa e Ministério da Agricultura, que tem profissionais muito sérios, competentes, que estão lá especializados para julgar isso. Por que a população e os políticos não se preocupam mais com outras coisas? Porque é o seguinte, hoje, qualquer assunto técnico vira discussão política. Isso não deveria ser assim, porque eu penso assim, nos países desenvolvidos, as coisas funcionam como você acabou de traçar aqui. Né? 2, 3 anos, aprova o defensivo. Para quem conhece a fundo isso, os defensivos cada vez mais têm sido seletivos, menos agressivos aos animais, ao meio ambiente. Então, assim, é desnecessário o excesso de politização desse assunto, e principalmente por pessoas que não entendem do assunto, né? Porque isso é uma questão muito técnica. E quem já conduziu agricultura, já tocou lavoura, sabe o tamanho do dano que, às vezes, um ataque de insetos, ou de fungos, ou de bactérias causam numa produção de alimentos. Né? Então, assim, a gente tem que olhar no defensivo agrícola, no pesticida, da mesma forma que a gente vai à farmácia
e compra um remédio para dor de barriga, um remédio para infecção, um remédio para febre, e assim por diante. Exatamente, Marcelo. Essa é a exata colocação que tem que ser feita. O defensivo é um remédio para a planta. Se a gente toma vacina contra uma doença que pode ser fatal, por que não defender a planta de uma doença que pode ser fatal, que elimina completamente a sanidade daquela planta e cria um problema sério para a sociedade como um todo? Então, defensivo, às vezes, é veneno. Não é veneno. Lógico, se você não aplicar de acordo com regras muito claras, as regras existem. A roupa tem que ser adequada, a máscara, tudo muito bem feitinho, luva. O processo é muito bem feito, regulamentado, de como usar o defensivo. Então, o que é importante é o seguinte: um defensivo só pode ser comprado pelo produtor mediante uma receita de um profissional, um engenheiro agrônomo. Assim como a tarja preta, você falou remédio. Então, a tarja preta da farmácia, só com receita médica, senão ninguém pode comprar. Então, na verdade, deve tem que ser entendido como remédio para plantas. Mesma coisa que você mata pernilongo na sua casa, ou barata na sua casa. É um defensivo contra pragas que atrapalham a sua vida. Tem que ser entendido como tal. Defensivo agrícola é remédio para a planta. Eu gostaria de fazer uma reflexão também sobre esse ponto, que foi muito debatido, né, na mídia. Na hora que você citou a Anvisa, o IBAMA e o MAPA, né? Não é de interesse do setor descredenciar nenhum órgão desses, né? Essa autoridade deles, exatamente, gera credibilidade. E com uma questão, acho que a gente consegue fazer uma reflexão em relação a isso. Se não houver clareza, se não houvesse clareza nos nossos processos, a gente não seria o terceiro maior exportador de alimento do mundo. A gente não exportaria para 150 países e a gente sabe que as regras são extremamente rigorosas, né, para entrar nesses mercados. Então, eles não seriam compradores se não tivessem confiança no processo e, melhor ainda, a certeza de que o alimento brasileiro é 100% seguro. E, para isso, a gente temos o PARA, né, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, realizados a cada 2 anos, no mesmo sistema e metodologia feito pela União Europeia. De acordo com o último relatório, 0,89% dos alimentos estão em não conformidade, enquanto da União Europeia é 0,91%. Então, aqui, a gente, como produtor, a gente sabe, né, que o produto brasileiro é 100% seguro e, por isso, tantos mercados abertos, né, há tantas possibilidades para o Brasil. E complementando hoje, a gente sabe que, como o Roberto falou, né, hoje qual a diferença do remédio para o veneno? É a dose. Se você tomar um remédio humano exagerado, você vai morrer, vai ter uma intoxicação no mínimo, né? E a gente sabe que a agricultura hoje se profissionalizou muito, né? Os agricultores respeitam aí o registro para a cultura, né? Não pode usar um produto registrado para uma cultura em outra. Então, tem que respeitar as doses, né? De acordo com a bula. Tem que respeitar também o período de carência entre pulverizar e colher. Ou seja, isso já está muito difundido e as empresas de defensivos têm feito um papel fundamental de orientação nos agricultores, né? Agora, pessoal, vamos cair na real. A gente tem um problema de comunicação na mão. Eu me lembro daqueles delegados de antigamente, quando eu comecei lá em Pompeia, faz tempo, lá nos anos 70, o cara... Olha, não foi você, mas esteja preso. Né? O camarada, ou seja, nós temos um problema de comunicação. E ao compreender que temos um problema de comunicação, não adianta nada essa nossa conversa racional aqui perante um mundo que está mal educado, está mal preparado e mal trabalhado para o assunto da ciência de uma maneira geral. Para a ciência de uma maneira geral. Então, é importante que a gente compreenda que nós temos um desafio, falar com a sociedade urbana sobre algo complicado, complexo, que é ciência. Por isso, essa vibração aqui com a Pepsi fazendo isso para os agricultores. E, na minha opinião, não cabe, o agricultor não pode entrar em briga de cachorro grande. O agricultor não tem que se meter em conversa de veneno, não tem que se meter em conversa de desmatamento, não tem que se meter em conversa que ele não é o responsável. Quem tem que explicar para a sociedade urbana o que é ciência é quem faz a ciência. Cabe a ela ter uma linha de comunicação e consta lá. Temos o compromisso de falar com todos os stakeholders, mas não faz.
Porque falar com a sociedade urbana, colocando o meu brand, minha marca, sobre um tema como esse, é muito delicado. Então, fica por quê? Fica por conta dos agricultores. Então, qual é a sensação que passa na percepção? De que são os agricultores que amam tudo isso. Não passa a percepção de que é melhor, de que 8 anos vai virar 2, que isso é bom para todo mundo. Por quê? Porque falta um plano pedagógico, educativo, de longo prazo, com relação à ciência perante a sociedade urbana. Fizemos uma pesquisa há uns 4 anos atrás para a ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubo, aqui em São Paulo. Perguntava para o cidadão de São Paulo, o que você precisa para fazer agricultura? Amigos, 48% respondeu agrotóxico, 25% falou adubo, semente, água, solo, deu 5%, 6%. E você pega um dado como esse, se você é o diretor de marketing do agronegócio brasileiro, você fica furioso, porque tem que mudar isso. E como é que a gente consegue mudar isso? Um planejamento de longo prazo com relação à comunicação. Então, tá certo, Roberto. O que você falou é perfeito. Nós aqui, racionais, entendemos isso. Agora, vai explicar isso no mundo que está cheio de polarização, nós contra eles. E outra coisa, esse assunto aí da PL do pesticida virou briga também de facção política, né? Virou guerra de partido político, de facção política. Entrou coisa de política no meio. Portanto, Você sabe qual é o grande problema que nós temos hoje? É que as mídias sociais e as facilidades que nós temos hoje de comunicação, ao mesmo tempo que elas deveriam facilitar o processo de comunicação, elas muitas vezes complicam o processo de comunicação. Por quê? Porque todo mundo começa a entender de tudo. Por exemplo, se nós aqui lembrarmos, quando nós éramos criança, nós tomamos vacina da poliomielite, da varíola, do tétano, da febre amarela, do punhado de vacinas. Sarampo. Nunca discutimos se era Pfizer, se era Coronavac, se era Janssen ou se era AstraZeneca. O que é? A gente tinha que tomar a vacina, a gente ia lá e tomava, e pronto, acabou. Entendeu? Agora, hoje, tudo vira discussão política. É vacina, é pesticida, é importação, é exportação. Então, assim, está ficando um mundo... Nós estamos construindo um mundo mais complexo que nós, habitantes aqui da Terra, precisamos aprender a descomplicar um pouquinho isso. É para a gente viver melhor, né? Agora, Marcelo, se o público... Se eu não gosto e minha imagem no público, é minha responsabilidade. Eu tenho que ver o que eu vou fazer para mudar isso. Então, está faltando uma discussão estratégica de planejamento de propaganda, porque a guerra é propaganda, não é uma guerra de propaganda, está faltando uma inteligência sobre isso. E eu estou cansado de ver agricultor apanhar. Agricultor fica apanhando, não deve apanhar. E o agricultor parece que vai lá, ele vai, deixam ele na frente. Quem tem que cuidar de problemas que não são dos agricultores é a estrutura do agronegócio que o envolve. Cabe a essas corporações assumirem uma responsabilidade perante isso e proteger o agricultor. O agricultor é o elo que precisa de mais proteção em toda a cadeia. E ele fica indo para a luta sozinho, porque ele fica indignado. E aí ele aparece falando. E aí um detrator fala, ele xinga o detrator. Não adianta xingar o detrator. Tem que ter uma inteligência. Está faltando uma inteligência de marketing e comunicação para os agricultores brasileiros e depois para o agronegócio brasileiro. Essas discussões, na racionalidade aqui, a gente sabe que é assim. Agora, amigos meus estão me mandando manifesto contra essa trolha dessa lei que vem de 2002, né, Roberto? 2002 começou esse papo. E é claro que a gente sabe 99. Uma lei de 89. É lógico que tem que mudar. Agora, cabe a quem? Cabe a quem arrumar esta percepção na sociedade. Pega o dinheiro. Onde é que está o dinheiro do agro, Roberto? Não, onde é que está o dinheiro do agro? Existem as associações dos diferentes elos da cadeia produtiva.
cabe a essas associações defender o interesse da imagem e da comunicação do setor. Agora, aí vem a questão, e onde estão os recursos para fazer isso? Porque qualquer comunicação, qualquer ação de massa tem um custo, né? Aí vem a questão, ninguém quer pôr a mão no bolso. Então, começa por aí. E onde está o dinheiro do agro? Os dados do CPEA mostram 27% da cadeia produtiva do agro é o dinheiro do agricultor. O resto não está no agricultor. Então, a quem cabe pegar o dinheiro do bolso? Vamos fazer aqui uma campanha pedagógica. Cabe às corporações. Por isso, eu fiquei entusiasmado que o exemplo da Pepsi seja um exemplo replicado por todo mundo. Quem tem que defender a imagem do seu originador é a indústria, é o comércio. Não é deixar o agricultor apanhando como heróis que vão apanhar lá na linha de frente da batalha. Cabe ao setor industrial, comercial e de serviços proteger os originadores, os agricultores, porque eles são o elo mais frágil de toda a cadeia produtiva. Portanto, vamos parar, vamos começar a cobrar. E o que você falou, Marcelo, dinheiro, o que é uma verba de propaganda se você pega 10% do dinheiro das grandes corporações e aplica nesse tipo de educação da sociedade com relação à ciência? É muito, não é? É um dinheiro que é possível de ser feito, tá certo? E eu tive, e aqui o Roberto sabe muito bem, você, Marcelo, também. Eu vivi com um empresário, Ney Bittencourt de Araújo, que fazia isso sozinho com a sua AgroSéries. Portanto, é muito possível todo mundo fazer esse tipo de ação. Sim, e está na hora de proteger o agricultor e não deixá-lo ir para a frente da batalha, apanhar só, como acaba apanhando, e ainda sendo ele, os agricultores querem veneno, quem quer veneno o quê? A última coisa que o agricultor quer é gastar dinheiro com defensivo, muito ao contrário. Vocês estão vendo aí no vídeo uma marca embaixo de nós chamada Audência. É um novo apoiador que o nosso Conexão Campo Cidade tem a partir de hoje. A Audência é uma faculdade na França, onde eu vou dar aula, onde nós teremos desta vez 40 alunos de China, Índia, África, de vários lugares do mundo. Eles vêm ao Brasil, passam aqui 2 meses, e é um Master Science, para formá-los em Food and Agribusiness Management. E nós estamos iniciando, nessa minha ida, uma nova visão de um profissional de agronegócio. Nós vamos chamar de Agribusiness Chief Officers. Significa preparar jovens do mundo inteiro para a compreensão da cadeia produtiva como um todo. Porque ou entendemos a cadeia produtiva como um todo, ou nos destruímos entre nós. Inclusive, na apropriação do protagonismo de cada elo da cadeia que tem sua missão e seu compromisso no resultado final. Salve, pessoal! Olha aqui, manhã fria em Nantes, aqui no campus da Audência, começando o nosso Food and Agribusiness Management. Primeiro dia friozinho, vai abrir sol daqui a pouco. Estaremos aqui com 40 alunos do mundo inteiro e eu quero ver um monte de brasileiros, a juventude brasileira participando aqui deste Master Science de dupla diplomação. França e Brasil, Brasil lá com a FECAP. Portanto, o mais importante de tudo é a cultura, o convívio com a juventude aqui do mundo inteiro, que no agronegócio serão nossos parceiros, os nossos clientes, os nossos amigos também, que a gente vai fazendo aqui ao longo dos estudos e da nossa carreira. Brasileiros, espero vocês. França, Brasil, Food and Agribusiness Management. Vamos juntos. Au revoir. Olha, pessoal, eu estou aqui com todos os nossos estudantes aqui da Audência, aqui em Nantes, e eles estão loucos para ir para o Brasil. E aqui nós fizemos aqui um estudo do caso Demente, chocolate lá da Amazônia. Pessoal, todos os brasileiros têm que vir para cá participar deste Food and Agribusiness Management. É uma aula de cultura maravilhosa com jovens do mundo inteiro. Aqui, vamos estar junto, Food and Agribusiness Management, na Audência Business School, aqui de Nantes, com o FECAP do Brasil. Brasileiros, vamos para o mundo. Grande abraço. Eu estou com um assunto aqui bem mais leve, né? Brincadeira, o assunto é até pesado.
A semana passada, a CNA apresentou um relatório muito bacana, muito bem feito, sobre o potencial mercado dos fertilizantes para 2022, né? E evidentemente que essa estabilidade da oferta, aqui nós não estamos falando por enquanto de preços, né? Estamos falando da disponibilidade do produto, está relativamente assegurada, só que tem um senão, né? Desde que não se tenha o conflito Rússia-Ucrânia. Só lembrando aqui para os nossos espectadores, o potássio, 26% do potássio do mundo vem da Rússia, 18% vem da Bielorrússia, que é o aliado da Rússia nesse estresse aí com a Ucrânia. Por outro lado, a Rússia também é um importante exportador de fontes de fósforo e de nitrogênio. O presidente da República brasileiro, o nosso presidente, esteve lá semana passada articulando para que o Brasil não sofra falta dessa matéria-prima tão importante para os plantios aqui brasileiros, né? Agora, hoje, as regiões de Luhansk e Donetsk foram já autorizados, o presidente russo foi autorizado pelo Congresso para reconhecer a independência dessas duas regiões da Ucrânia, né? E isso vai agravar muito o estresse que já está acontecendo, já existe troca de tiros pontuais na região. Então, a situação é muito delicada. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque o nosso programa tem como propósito trazer informações para os nossos internautas tomarem decisões, né? Então, aqui vale a pena ficar atento a esse potencial estresse desse conflito, porque isso altera toda a questão da oferta dos fertilizantes. Altera preço, porque à medida que o conflito possa ocorrer, o dólar vai subir muito, altera o preço do petróleo, porque o preço do petróleo passa a subir bastante também, caso tenha o conflito, e a oferta dessas matérias-primas podem se tornar escassas devido a embargos que os governos da Europa, dos Estados Unidos, venham a fazer contra esses países, né? Então, ser bem-sucedido no mundo dos negócios não é só plantar a cultura certa, na hora certa, usar o herbicida certo e o inseticida certo. É necessário ter estratégia, ter planejamento, fazer gestão, né? Então, eu convoco aqui os nossos agricultores, os nossos pecuaristas que estão nos assistindo, e os líderes de cooperativas, de distribuidores, da indústria de fertilizantes, todo mundo acompanhar esse assunto com muita atenção, porque isso pode ser ameaça ou oportunidade, dependendo do rumo que as coisas possam tomar. Marcelo, esse assunto é gravíssimo, você tem toda a razão. Eu participei hoje de uma reunião muito ampla na Fiesp com o presidente daquele grupo de trabalho criado na Secretaria Estratégica da Presidência da República, que é o almirante Flávio Rocha, sobre o estudo fertilizante no Brasil. E os números são impressionantes, de fato. Primeiro, o potássio da Bielorrússia. A Bielorrússia, que você falou aí, produz 15% a 18% do potássio global. Mas o Brasil, 20% do potássio que nós importamos vem da Bielorrússia. Com a seguinte característica, nós importamos hoje 95% de potássio que é consumido aqui no Brasil. Então, a dependência nossa é brutal. Segue-se, o maior produtor é o Canadá, o segundo é a Rússia, depois tem a Bielorrússia. Então, a nossa dependência brutal de potássio. Tanto que a própria ida do presidente da República à Rússia tem a ver com esse processo de garantia de potássio para nós. Bem como o nitrogênio. A ministra Tereza Cristina ela chegou agora, no final de semana, no Irã. Estava no Irã exatamente em busca de nitrogenado, que é outro problema também. Nós importamos também
Mais de 80% do triângulo consumido no Brasil. Então, a nossa dependência de fertilizantes é muito grande. Agora, esse grupo de trabalho da Secretaria de Estratégia da Presidência da República, comandado por esse almirante Flávio Rocha, fez um trabalho espetacular, ouvindo todas as entidades de classe, ouvindo os fabricantes, os importadores, ouvindo os consumidores de fertilizantes, ouvindo os ministérios todos, um trabalho juntando o Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, dos Comércios e Tecnologia, 9 ministérios, mais Embrapa, entidade de classe do agronegócio, para discutir um grande plano de aumentar a produção de fertilizantes no Brasil, né? E tem possibilidades, esse minério de potássio em Sergipe, tem uma também no meio da Amazônia, mas fica numa área indígena, que tem problemas sérios de caráter ambiental e antropológico a ser resolvido. Então, é um plano muito bem feito que considera o seguinte: se tudo correr bem, em 15 anos, nós vamos reduzir a nossa importação em até 50%, de 20% a 50%, o que representa um enorme esforço para a gente melhorar, reduzir a dependência de fertilizante externo. Só que tem que tudo correr bem para que haja investimentos, retorno adequado. Retorno de investimento em mina é muito longo, o investimento é muito grande. Então, realmente, é preciso que haja uma grande boa vontade de todo mundo para que o plano dê certo e a gente possa ter uma redução da demanda. Com a característica adicional, né, Marcelo? A área que vai ser incorporada à agricultura brasileira é a área de terra mais fraca. Então, quanto mais a área for incorporada, mais fertilizante e mais corretivo não vamos precisar. Isso mesmo. Marcos? Tive nessa... Pode falar, Letícia. Não, tive nessa reunião hoje também, e o que me chamou a atenção é que a gente, além de importar, né, em média, mais de 80% do que a gente consome desses 3 produtos, a gente importa 90% da tecnologia. Então, a necessidade de fazer parcerias com esses países em tecnologia e não só comprar essa tecnologia, né? E mais alguns desafios apresentados para o Brasil, uma especialização dessa mão de obra qualificada para montar, né, esse novo estilo de produção, incentivos tributários, porque os investimentos são altíssimos, e também a desburocratização para obter as licenças ambientais, sem, lógico, infringir as nossas leis, né, que são robustas, mas nos garantem mercados abertos para exportação. Então, agora, tem um dado interessante, Marcelo, tá muito interessante. Nós vemos também lá hoje, tanto a Letícia quanto eu nessa reunião. Cresce no Brasil a produção de bioinsumos, não só fertilizantes orgânicos, organominerais, mas também defensivos agrícolas. O Brasil é o país do mundo em que mais cresce a produção de bioinsumos. Cresce 17% ao ano no Brasil, no mundo cresce 11%. Então, estamos bem à frente do resto do mundo na área de bioinsumos. Isso é muito positivo, porque é uma mudança de comportamento na linha da sustentabilidade, da redução de dependências internas de produtos de petróleo e também da área de minerais. Então, o Brasil continua fazendo lição de casa com aquilo que é fundamental: inovação e tecnologia. Um país que não investe em inovação, em tecnologia, em criatividade, mata o seu futuro. Felizmente, o Brasil está avançando muito positivamente na questão dos bioinsumos.